Nosso Mulher 360 chegando pela Rede Brasil, que está dando um show de imagem, de figurino, de tudo com o programa do Padre Alessandro Campos. Parabéns, parabéns ao Padre Alessandro Campos, parabéns à nossa direção, parabéns a todo o pessoal que trabalhou, que faz desse programa um sucesso, um dos maiores sucessos hoje da televisão brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma, porque tem uma equipe que trabalha e trabalha bem. Parabéns, Padre Alessandro Campos, parabéns. E agora nós vamos falar com ele. Ele é um profissional que todo mundo precisa para você poder abrir uma empresa. Não só para isso, ele vai me dar detalhes dessa profissão tão importante que eu também me formei, mas não atuei e não estou atuando agora no momento. O nosso querido Felipe Pizzi, é isso. mesmo. Seja bem-vindo, Felipe. Você é muito querido. Por todos, ele tem várias empresas que ele trabalha, mas mais do que isso, né? É uma pessoa que é muito dedicada ao trabalho e que sabe fazer, porque a gente, na verdade, existem vários contadores, né? Várias linhas de negócio. desses negócios, mas para ser um bom contador, eu quero que você explique pra gente, Felipe, como é que você começou essa sua jornada aí, cuidando das empresas? Sim, eu comecei primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu comecei com 16 anos, aí eu comecei como CLT, fui contador de várias empresas. Foi quando eu tinha 21 anos, quando eu me formei em contabilidade, que meu pai me deu a ideia de abrir o escritório de contabilidade junto, em paralelo à CLT. Perfeito. Então, eu já tenho escritório já há um bom tempo e há uns 7 anos atrás eu assumi de frente o escritório. Mas é um assunto muito difícil, né? Sim. Não é tão simples assim. E hoje nós vamos falar exatamente para você que quer abrir uma empresa, que acha que tem muita burocracia, mas sempre com um profissional orientando, fica muito mais fácil. Quando nós lançamos as perguntas, quando nós lançamos essa pauta nas nossas redes sociais, Felipe, as pessoas já começaram a mandar as perguntas, né? Então eu vou já chamar a primeira pergunta para a gente não perder muito tempo, mas depois eu quero, no meio dessa nossa conversa, alguns detalhes, né? Porque lidar com a empresa do outro e fazer dar certo de alguma forma é bem... Não é fácil. Não é fácil, é delicado. Vamos lá. O nosso querido Mauro de Sumaré, São Paulo, ele diz o seguinte: arranjei um emprego onde serei PJ. O que preciso para abrir uma empresa? Primeiramente, você tem que procurar um contador, que ele vai te auxiliar a abrir essa empresa. Desde fazer a viabilidade, que é o estudo do endereço onde vai ser a empresa, por mais que seja na sua casa, tem que fazer a viabilidade e, acima de tudo, tem que entender um pouquinho de como que vai ser a tributação da empresa. Porque uma coisa é você ser CLT, uma coisa é você ser pessoa jurídica. Perfeito. Porque, na verdade, assim, muitas empresas hoje, só para o pessoal de casa entender, PJ é pessoa jurídica, certo, Felipe? Então, muitas empresas, elas não estão contratando, não estão registrando. Elas pegam, elas contratam, entre aspas, o profissional, mas ele precisa ter um CNPJ aberto. Um CNPJ aberto. Uma empresa. E o que seria esse CNPJ? Só para o pessoal entender. O CNPJ seria você montar essa empresa e prestar o serviço igual um CLT prestaria dentro daquela empresa, só que com um contrato de pessoa jurídica, com cláusulas específicas para a empresa, diferente do CLT que ele é pessoa física, né? Então, ou seja, a empresa contrata a minha empresa. Contrata a sua empresa. Contrata empresa com empresa. Perfeito, perfeito. Gostei. Então, vamos lá? Vamos para a segunda? Posso ir para a segunda pergunta? Denise de Limeira. Olha, Limeira, delícia, Limeira. Já fui Miss Limeira. Olha eu, Miss Havaiana Limeira. Doutora Denise. É o seguinte, ela diz assim: eu não tenho ideia de como estruturar a minha empresa. Qual seria a melhor forma? Boa pergunta, Denise. Essa pergunta a gente sempre recebe no nosso Instagram. Primeiramente, você tem que ter uma ideia do que você quer fazer. Certo. Porque a gente fala como se fosse um business plan, um plano de negócios.
E através desse plano de negócio, você começar a estruturar o quanto você vai ter de gasto, quanto que você vai ter de tributação. Sempre tem um profissional do lado para lhe auxiliar. Que nem no nosso caso ali, que é a culinarista. É a nossa Rita, que ela tem uma empresa. Sim, tem empresa. Aí tem que fazer a análise dos custos que ela vai ter para fazer esse produto. Então, tudo isso é interligado com a contabilidade. A gente pode ajudar a pessoa a entender esses custos, a fazer a viabilização do negócio e a fazer o plano de negócios dela. Perfeito. Quanto ela vai ter de gasto, quanto ela precisa ter de lucro para conter esses gastos. Isso é importante. Você falou uma coisa muito importante, Felipe. Às vezes você tem ideia, eu quero abrir um negócio. Você tem esse plano de negócios que é importante. Sim. Isso o contador pode orientar você, né? O que você precisa, como ele disse, o que você precisa. Depois eu até gostaria de conversar com a nossa querida Rita, a nossa culinarista hoje, nossa chefe hoje, para ela explicar como é que ela começou a empresa dela. Mas é importante, o contador faz esse... O contador então pode ajudar nesse plano de negócios. Com certeza, então. É o dever dele de ajudar. Desde o início da empresa, para quê? Porque a pessoa não quebre lá na frente. Chega daqui 1 ano, 2 anos, ela fala, eu me iludi com uma coisa que não era. Será que eu posso... Ela já tem que começar estruturada. Se eu vou me sustentar com isso, né? Sim. Se eu vou poder comprar essa matéria-prima, enfim. Sim, é lógico que para cada negócio existe um estudo, né? Você tem uma parte para negócios de comércio, uma parte para serviços, geralmente a parte de dentista, você tem toda uma parte por trás de um estudo. Perfeito. Para que a pessoa não chegue lá na frente e fale, estou toda endividada, não consegui. Ótimo, ótimo. É fundamental mesmo essa participação do contador. Sim. A nossa querida Ritinha, quando você abriu a sua empresa, quando você pensou no seu sonho, no seu projeto, você tinha esse plano de negócios? Você foi orientada dessa forma como o nosso querido contador Felipe está dizendo aqui? Celeste, eu fui fazer curso. Fui fazer cursos para poder abrir o negócio, porque eu já tinha referência de alguns conhecidos que tinham começado um negócio, mas não tinha dado certo. Então, no erro do pessoal, eu comecei a me estruturar para poder abrir meu negócio, para poder caminhar mais devagar, mais firme, sólido. E logo depois você foi contratar um contador, claro, Exatamente. né? Porque tem hoje que ter hoje com o faturamento que você tem, você precisa do contador. Aí que mora, né? Felipe, no caso... Ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela foi fazer um curso para isso. Isso é bacana, tudo bem. Ela foi se orientar, pegar o conhecimento. Agora, é muito mais fácil via contador. Também, né? Sim, com certeza. Né? A gente tem um pouco mais de know-how para já logo de início já estabelecer uma rotina e uma meta para aquela empresa. Agora, pequena e grande empresa, sem problema nenhum, são regras. As regras são praticamente as mesmas. As mesmas, praticamente, porque hoje você tem microempresa, empresa de pequeno porte e grande empresa. Hoje, 85% do mercado nacional está ligado a pequenas e médias empresas. Perfeito. E só 20% está ligado às grandes empresas. Então, tem muita gente abrindo negócio, muita gente começando. E a parte também de contratação está linkada a esses 80% de pequenas e médias empresas hoje no Brasil. Fora que o papel do contador sempre é guardar aqueles papéis que você joga no fundo da gaveta. Quem que nunca jogou os papéis, né, meninos? Aí um contador fala no final, você vai ter que fazer a declaração do imposto. Cadê aquele papel? Cadê? Bom, o contador está sempre orientando e está sempre por dentro disso, né? Esse é um problema seríssimo. Né? Tanto Felipe? que no nosso escritório a gente já faz o tratamento preventivo, né? A gente já começa durante o ano a explicar para o cliente que ele tem que guardar esses documentos para que no ano seguinte ele vai utilizar eles. E hoje em dia o nosso escritório é totalmente digital, né? Então a gente deixa tudo numa nuvem guardada, o cliente manda para a gente guarda numa nuvem. Praticamente a gente papel quase que zero. Isso que ficou melhor, né? Com a nossa tecnologia, com certeza. Agora eu vou para o Cláudio, vou lá para a Bahia, Salvador. Um grande beijo, a nossa audiência é muito bacana lá em Salvador. O Cláudio, ele diz o seguinte: como registro o nome da empresa legalmente? Esse é um ponto muito importante muitos empresários esquecem. Às vezes eles abrem a empresa, têm ideia do negócio, mas não registra a marca. E aí quando vai registrar, já perdeu a marca. Eu entendi, que de repente assim, ele tá com aquele nome na cabeça, tá feliz. Quando ele vai, não pode, porque já tem uma outra empresa.
E aí tá. o papel do contador também é esse. No nosso escritório a gente faz o registro Tá, da marca, que é dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é do governo. perfeito. Pede esse registro da marca, vai o logo, vai toda a instrução, toda a atividade que a empresa faz Certo. e registra a marca, para que ele possa utilizar e deter essa marca durante 10 anos. E aí depois você renova-se novamente. Então de 10 em 10 anos você Ele vai se precisa renovando. renovar essa Essa marca, para que ele tenha o projeto e a marca já definida. Muitas vezes as pessoas abrem e não registram a marca. Aí vai registrar daqui 5, 7 anos. Perdeu. Perdeu, porque já tem outra pessoa com a marca registrada. Claro que eu seria assim, eu vou abrir a empresa, o nome, e o contador tem que me lembrar que eu tenho que renovar, porque Sim. se o meio a gente não vai lembrar muito. Eu quero fazer mais uma coisa, mais uma pergunta aqui do nosso querido Robson, que é de Campinas. Ele diz o seguinte: me explique melhor, por favor, como faço um plano de negócios. Esse é uma pergunta boa. E eu quero que você já na sequência, Felipe, explique exatamente os 5 primeiros pontos ou o passo a passo da abertura dessa firma. Então, nós vamos responder agora para o nosso querido Robson, de Campinas, que deve estar no ar a nossa pergunta, que ele diz: me explique melhor como faço um plano de negócios. Sim, você vai começar pelo o que você quer fazer. A atividade da empresa. Perfeito. Na hora que você começar a ter essa ideia da atividade da empresa, você vai começar a planilhar os custos, literalmente planilhar. Colocar, pode ser numa planilha no Excel, ou até tem pessoas que gostam de pôr tudo num caderninho, né? Montar esse plano, que eu vou ter que esse custo para montar isso, até uma prestadora de serviço. Eu vou abrir uma empresa de contabilidade. Perfeito. O que eu preciso ter? Você precisa ter um computador, uma mesa. Então tudo isso você vai montar esses custos e projetar o que você imagina daqui 12 meses para sua empresa. Mas não é muita coisa para pensar, Felipe? Não, mas é bom porque... É importante, né? É muita coisa, mas eu sei, eu estou Sim. falando porque a dona de casa, que está lá do outro lado, que quer abrir um casa. Sim. Mesmo sendo em casa, tem todos esses detalhes para você não se frustrar Sim. lá mais pra frente, né, Mesmo sendo em Felipe? casa, já é um negócio. Já é um negócio. Já é um negócio, que a gente fala. Pessoa física, pessoa é uma coisa. Pessoa jurídica é uma empresa. Então já é um negócio, é uma outra pessoa, resumidamente. Certo, são Então, coisas separadas. sim. É que existe muitas coisas assim. Eu uso o meu dinheiro e coloco na minha Sim. empresa, pessoa física, jurídica. Vou pegar o dinheiro que eu faturei, que é para eu pagar alguma outra coisa. Misturou tudo aí, já era, né? Também é um 75% detalhe, dos né? empresários fazem isso ultimamente. A gente vai entrar nesse mérito ainda. Tá. E parte do... Então, voltando à parte do plano de negócios, é basicamente isso. Você estruturar tudo que você vai ter de despesas. Perfeito. E se preocupar, no caso de ramo alimentício, as licenças que você vai ter que ter para abrir uma porta aberta, literalmente. Isso. Sanitária, de funcionamento, tudo isso é bom você colocar no seu plano de negócios para que você lá na frente já planeje. Então, eu preciso ganhar X para poder bancar isso. Eu vou precisar, hoje eu consigo trabalhar sozinho, mas daqui 6 meses... tem que ter um funcionário. Perfeito. E aí eu tenho que perfeito. planejar para isso. Quando a gente fala às vezes, eu vou trabalhar de casa. Tá, mas você vai ficar a vida inteira com o seu negócio dentro de casa? Você não pretende um dia pegar uma sala? Então você já estrutura isso dentro do plano de negócios, o valor desse aluguel, o valor desse gasto que você vai ter para abrir essa empresa fora da sua casa. Perfeito. É aquela coisa, né? Ordem na vida, sucesso Sempre. garantido. Não tem como, você precisa ser organizado. Nós temos até só mais um detalhe que você queria colocar sobre essa mistura. Essa mistura. Né, dos ganhos, né, que você... Esse é um grande problema. É um grande problema. Até que a gente explica bem para os nossos clientes quando eles entram no nosso escritório. A gente tem um processo de onboard que a gente explica tudo direitinho. Por quê? As pessoas hoje, a maioria dos empresários vão falar que, não, mentira. 75% dos empresários misturam conta de pessoa jurídica e de pessoa física. Você montou sua pessoa jurídica, você vai abrir sua conta corrente, pessoa jurídica, fazer todos os recebimentos por lá, pagar as contas da empresa. O que sobrar é o seu rendimento. Perfeito. É o seu lucro. Aí você pode usar sim. onde você quiser. Sim, e determinar um salário. Eu vou ganhar X desse valor. Aí o que sobrar é esse lucro. Aí você pode pegar esse dinheiro e pôr na sua conta pessoa física. Perfeito. E aí pagar as suas contas. Ir no restaurante,
comprar um vestido no shopping. Aí sim, né? Aí sim. Aí sim. E não pagar pela empresa. Com certeza. Agora eu quero mostrar as redes sociais do nosso querido Felipe, que deu uma explanação aqui de como você, dos pontos que você pode fazer para abrir uma empresa, ter o seu negócio. Por menor que ele seja, ele sempre está nas redes sociais, ele é muito carinhoso, muito didático, assim, ele explica muito bem. Então vocês podem entrar nas redes sociais que ele vai tirar todas as suas dúvidas, caso você tenha algumas dúvidas, né? A gente aqui não tem muito tempo. Sim. E a Mas gente, dúvida sempre tem. É o que mais tem. É o que mais tem nessa área de quando você vai realmente abrir um grande negócio. Porque você, Mulher 360, sempre abre um grande negócio, eu não tenho dúvida. Seja muito bem-vindo sempre, obrigado. Felipe. Daqui a pouquinho você vai sentar naquela mesa deliciosa, viu? Você é mais do que convidado para isso. Obrigado. E você, se tiver mais alguma informação, lá na mesa, no nosso bate-papo, tomando um cafezinho, comendo aquele biscoito, a gente pode falar sobre um pouquinho mais, tá bom? Com certeza. E agora eu quero falar já parabenizei a Rede Brasil, ao nosso querido Raposo, ao nosso querido Maurício Donato, a nossa querida Marcinha, toda a equipe que fez um programa ontem brilhante, lindo de se ver, os convidados também, tudo muito perfeito. E hoje é a Casa do Padre. Ontem foi o programa do Padre Alessandro Campos. Hoje é a Casa do Padre. O que será que tem na Casa do Padre? Sempre tem coisa boa, com aquela simpatia e com o carinho que ele trata sempre os telespectadores. Roda a VT para vocês verem o que espera para vocês hoje à noite. Toda quarta às 8 da noite e domingo às 7h30 da manhã tem o programa Na Casa do Padre, com Alessandro Campos. O padre sertanejo que conquistou cada canto de nosso país. Muita música, causos e celebração com os grandes nomes do sertanejo raiz. E claro, o carisma que só Alessandro Campos tem. Na Casa do Padre, toda quarta a partir das 8 da noite e aos domingos às 7h30 da manhã. E na próxima terça-feira, o programa Padre Alessandro Campos, ao vivo às 8 horas da noite e as reprises aos domingos às 3 horas da tarde, aqui na Rede Brasil de televisão. Não dá para perder. Não dá para perder. Você pode estar assistindo ao vivo, a reprise, e realmente ele está conquistando o nosso Brasil. E olha, tá indo para fora do Brasil fácil, porque nós temos várias mensagens de Angola, da Espanha, da França, de Paris, nós temos dos Estados Unidos, Miami, todo mundo participando do programa do Padre Alessandro Campos. Um grande beijo, parabéns, sucesso mais ainda para você. E sucesso é o nosso Mulher 360, que eu não tenho dúvida que está cada vez melhor, transformando vidas aí para você. E hoje um assunto importante, que nós já estamos com ela aqui, a nossa doutora Juliana. Você tem, assim, alergia a alguns alimentos? Às vezes a gente nem percebe, né, doutora? A gente nem percebe que tem essa alergia e acaba se prejudicando, a coisa toma um rumo que você não tem, parece que não tem nem volta. E eu estou aqui com a nossa queridíssima doutora Juliana. Seja bem-vinda, meu amor. Seja muito bem-vinda sempre, viu? Obrigada, Celeste. É muito bom poder representar a Mulher 360. Nossa, bom, né? Não tenho dúvida que você é uma delas. E nós poderíamos já começar com a nossa imagem aqui, nossa foto aqui, e para você poder, para esse alimento que... Leite. O leite. Quantas pessoas têm o tema, alergia? o que é mais importante para a gente hoje é diferenciar alergia alimentar de intolerância alimentar. A maioria não sabe. Alergia e intolerância. Perfeito. Isso. Alergia alimentar é uma reação imunológica menos comum que a intolerância, mas é muito mais grave do que a intolerância. A alergia é verdade. Isso, então pode isso causar até óbito, né? Às vezes, exatamente, né? Sim. Ingerir um leite para uma pessoa que é alérgica e tenha alergia à proteína do leite
Ou seja, quando a gente fala em alergia, quem causa a alergia do leite é a proteína dele, que é uma das proteínas é a caseína. Intolerância é diferente, é um mecanismo enzimático. A gente também tem problema com leite em relação às intolerâncias, só que é enzimático. O problema é o açúcar, que é a lactose do leite. Diferente, né? Então, é errado as pessoas falarem a expressão eu tenho uma intolerância ao leite, ou então as pessoas falam uma alergia à lactose. Não existe alergia à lactose, existe uma intolerância à lactose. Perfeito. Porque lactose é um tipo de açúcar. Para falar alergia, tem que ser proteína. Agora, todos os derivados. Então, quando eu tenho essa alergia, eu tenho a alergia a todos os derivados do leite. Tudo que tem leite, tudo que é derivado de leite. Então, o paciente ele pode ter uma alergia a leite e às vezes esse paciente, se ele não for diagnosticado de uma forma correta e se ele não tiver uma boa orientação, às vezes ele vai buscar um lac-free. Tá errado. Tá. Ele pode morrer por isso, dependendo do grau de alergia. Alergia a leite é muito comum nas crianças. Perfeito. Como as mães têm muito cuidado, elas normalmente isso não acontece com as crianças. Mas se isso vem acontecer numa fase adulta, aí o adulto ele se atrapalha. Ele não sabe exatamente o que ele tem. Sendo que é mais comum alergia a leite na infância e intolerância à lactose na fase adulta. Na fase adulta. Isso. Agora, esses sintomas de quem tem alergia, como é que são esses sintomas? Esses sintomas, eles podem ser sintomas, desde sintomas leves até sintomas graves. Quais são os sintomas mais leves em relação às alergias alimentares? Sim. São reações cutâneas, como Coceira, urticárias, que são placas no corpo, dermatite, uma lesão mais seca e que coça bastante. Pode ainda acontecer algumas crises respiratórias, como broncoespasmo. No paciente, por exemplo, asmático, tem uma chance maior de anafilaxia, que é uma reação muito grave. Outros sintomas nós chamamos de angioedema, que é um inchaço em volta dos olhos, em volta da boca. Isso pode acontecer ocorrer por pode conta de uma ocorrer por conta da alergia a alergia. leite ou outros alimentos, sim. E ainda pode ser muito grave. E aí, no caso, são sintomas mais leves. Tá. Quando a pessoa ela não tem um plano de ação que é elaborado por um alergista com os medicamentos, ou seja, primeiro o diagnóstico, depois plano de ação. Quem tem um diagnóstico de uma alergia grave, essa pessoa ela sabe que ela vai precisar, em algum momento, de um antialérgico, um corticoide. E se tiver um quadro de anafilaxia, o que é uma anafilaxia? 2 órgãos acometidos, que inclusive pode acontecer, algum broncoespasmo, as pessoas chamam de edema de glote. E isso é muito complicado. Você perde a respiração, você fica sufocada. Sim. Eu E pior entendo que isso é um choque anafilático, que aí realmente são comprometimentos cardiovasculares, de desmaio, queda de pressão, e isso é mais grave. Então, desde um sintoma leve até um sintoma mais grave. Diferente da intolerância. Por quê? Porque a intolerância é só sintoma gástrico. Eu digo só, é claro que quem sente o sintoma não é só, porque a pessoa às vezes tem crise de diarreia, então não é só isso, é um sintoma complicado, mas não tem risco de morte com uma alergia. O máximo que vai acontecer é uma super diarreia. Uma super diarreia. É isso. Nós temos um outro alimento também, ovos. Ovos. Aí assim, né, os ovos é muito engraçado, porque Como eles já ovo, foram... todo dia as pessoas... Eles foram ele já foi vilão, agora ele é mocinho, Isso. então é assim. E aí? O ovo, ele é um super alimento, só que numa fase, principalmente numa fase da infância, quando a criança... Por que acontece alergias alimentares nas crianças? A gente tem que voltar um pouquinho e lembrar que existe uma genética envolvida e existe principalmente uma epigenética. O que é epigenética? São questões ambientais e tudo que aquela mãe está consumindo. Está ingerindo, lógico. Aquela gestante, então aquele feto é fruto disso. Quando esse bebê ele nasce, se tiver uma preferência por parto natural, maravilha, porque já entra em contato com bactérias boas da vagina. Em segundo lugar, o leite que Deus fez para a criança é o leite materno, inclusive eu até amamento o meu, então por isso que eu faço tanto e levanto tanto essa bandeira. Pode levantar, pelo leite eu também materno. amamentei bastante os meus Isso é muito filhos também. importante, que isso gera imunidade para os nossos filhos. Perfeito. Só que daí, por N motivos, às vezes por um erro do pediatra, às vezes por uma condição da mãe, é mais fácil abrir uma lata e essa lata de leite é colocada, que são as fórmulas infantis. Quando isso acontece, aumenta em 7 vezes a chance de alergia alimentar naquela criança no decorrer da vida. Naquele período que ele precisa
dessas... E pode ser estendido até a fase adulta, como no caso do camarão que a gente vai falar, porque o leite materno ele confere imunidade de pequenininho, só que você tem esse estoque de imunidade até a fase adulta, é claro. Verdade, é isso que o leite verdade. materno faz. Por que eu tive que falar tudo isso para falar em relação ao ovo? Porque o ovo tem uma proteína chamada albumina, é uma proteína grande. Se o intestino dessa criança já está machucado e normalmente está machucado por conta do que Da entrou... alimentação Isso. que ela teve nos primeiros meses. Antes dos 6 meses, porque a introdução alimentar começa com 6 meses de vida, é o Perfeito. correto, e aí introduz o ovo. Quando introduz o ovo, já tem algum tipo de alteração intestinal. Aí essa criança pode desenvolver esse tipo de alergia a ovo. Por isso que o ovo está aqui. Perfeito. Entende? Agora, eu posso reverter essa alergia, eu posso reverter Pode. essa intolerância. Hoje a gente tem como fazer Sim. isso. As principais alergias da infância, leite, ovo e soja. Acredito que a soja vai estar ali. Essas três, com o passar dos anos, a criança pode sim adquirir uma tolerância e pode chegar à cura. Perfeito. Isso é muito bom. Diferente de outros alimentos como camarão e amendoim, que são comuns, é uma alergia alimentar comum da fase adulta, que normalmente persiste a vida inteira. Perfeito. A próxima foto pra gente. É a soja, que é isso que eu falei, Soja. porque é um alimento que pode acontecer também por conta da proteína. A gente substitui. Esse é um dos alimentos que eu posso substituir também. Sim, fácil, porque as pessoas não consomem muito. Só que, normalmente, quando tem algum tipo de alergia a leite, alguns profissionais já indicam leite de soja. Eu não indico leite de soja de forma nenhuma. Não gosto porque existem questões hormonais, principalmente para meninos. Isso é algo muito novo. Então, Eu não indico. na verdade, assim, na fase Da infância. da infância, a senhora não é indicado, a senhora ia falar, não é indicado esse leite de soja. Não. Todo mundo Não, gosta não. de estar substituindo. Existem outras opções muito melhores. Leites, por exemplo, hidrolisados, leites que são de aminoácido. A gente não precisa ir para essa estratégia. E quando a gente precisa da soja, quando eu gosto, para mim, qual o melhor alimento, pensando em medicina e nutrição funcional, qual a melhor forma de consumir soja? É pelo tofu, de preferência tofu orgânico. Perfeito. Já fica uma dica, eu sei que as pessoas não têm muito costume, mas é incrível, até para culinária, tenho certeza que você já ouviu, e é uma base para vários pratos. Agora, eu vou fazer duas perguntas, Claro. você pode até, já pode responder em uma resposta só. Para eu poder garantir, né, uma dieta saudável e se eu tenho, assim, várias restrições, o que não pode faltar na minha alimentação? E exatamente isso, qual dos três que é o pior alimento e dos outros que virão aí, que nós vamos estar mostrando aí para poder... O pior alimento disso, para alergia. Eu sempre digo, Celeste, quem está me assistindo, que essas estratégias nutricionais, eu falo, e é uma orientação vindo de um alergista e imunologista, ou seja, eu vejo de tudo que é mais grave, até o mais leve, até o mais simples. Tem pessoas que me procuram só por um estilo de vida mais saudável. Perfeito. No entanto, eu tenho pacientes que têm risco de morte. Então é muito sério, às vezes a chefe está usando uma espátula que tem uma manteiga e aí, esse alimento não tem, só que esse alimento foi contaminado e existe realmente um risco. E quando a gente fala de uma alimentação saudável, é tão simples, porque a alimentação, para a gente proteger tudo isso, é simplesmente uma alimentação, alimentos que vêm da terra. Perfeito. É muito simples, Que é você já alimento de verdade. Ou seja, tem uma frase que é clichê, mas que eu adoro, menos pacote e mais descascar. Perfeito. Isso é perfeito, isso protege. Por isso que eu comecei falando sobre o leite materno. O leite para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos bebês, é o nosso leite. Fundamental. É ele, entende? Para a imunidade, para ele poder ter uma vida muito mais fácil, Sim, né? claro. Então, alimento de verdade. Outros alimentos são alimentos funcionais. Gosto muito de receitinhas com biomassa de banana verde, que é muito funcional. Caldo de ossos, porque é fácil. Tem gente que encontra até, quando vai no açougue, é até gratuito. Fala, eu te dou isso aqui. Ou seja, a gente consegue atender vários níveis financeiros, sabe? Ou você, às vezes, orienta um whey protein de ótima qualidade. Hoje existe whey de colágeno. Verdade. Tem muita coisa boa. Whey que tem 14 gramas de proteína, que é maravilhoso, mas quando a pessoa não tem condição de comprar, faz caldo de ossos e é incrível. E o próximo alimento, Nosso acredito alimento que que tá aí, é o camarão? depois, vamos ver qual Qual vem que é agora. Coloca o próximo lá. Que aí eu vou falar a parte ruim agora. Tá, põe mais uma foto. Vamos ver qual vem agora. Qual que é?
Vem o camarão. Mas antes de falar do camarão, eu vou falar, como foi a sua pergunta, vou falar do trigo. O trigo, existem várias pessoas que têm problemas em relação ao trigo. Pronto, trigo, obrigada. Que tem problema em relação ao trigo, que são os celíacos, mas também existem as pessoas que são sensíveis ao trigo. E a pergunta é, mas gente, pão e trigo é milenar, imagina, é bíblico, por que isso está acontecendo? Porque a nossa produção foi modificada. O nosso trigo, ele é transgênico. Existem algumas regiões da Itália, por exemplo, que o trigo não é transgênico. Entende? Porque é o cultivo. É o de cultivo, onde vem. lógico, Então, lógico. o trigo, existem alguns problemas realmente em relação ao trigo e a proteína do trigo e o que realmente machuca um pouco o nosso intestino é o glúten. Então, o glúten hoje, ele é um grande vilão e nós temos vários substitutos, inclusive o polvilho. Coisa boa. Maravilhoso. A última foto, que é o camarão, claro, se ficou alguma dúvida, a nossa querida Juliana, ela vai nas redes sociais, que vai passar daqui a pouquinho, ela tira todas, ela vai te orientar melhor sobre essa alergia aos alimentos. Rapidamente, o camarão. Alergia a Juliana. camarão é uma alergia muito grave. A proteína que está relacionada com ela é a tropomiosina. E, às vezes, ela pode acontecer até pela manipulação. Então, a história é crianças têm pouca chance de acontecer uma alergia a camarão. E por que a alergia acontece? É muito raro a alergia acontecer no primeiro contato. As pessoas, elas vão comendo numa fase da vida que elas já comeram tudo de ruim e aí elas não têm mais enzima, sistema imunológico está baixo e aí come o camarão ou tem contato pela manipulação e pode ter uma reação com o camarão, é bem grave. É isso. Que delícia. Olha, nós falaríamos assim um tempão sobre isso. As redes sociais da nossa querida Juliana está aí, olha. Vocês podem entrar, tirar as dúvidas. Ela está sempre orientando as pessoas. Ela tem um bebezinho lindo, 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 lindo. Olha que coisa linda. E vocês podem... principalmente sobre esse assunto, alergia aos alimentos e também a essa sensibilidade, também essa intolerância, tá bom? Mulher 360 volta já, não saia daí que ainda tem coisa boa.